Sejam todos muito bem-vindos, Mindália Televisão na língua portuguesa e para o mundo inteiro. Estamos com a Fabiana Veras e vamos falar sobre os sinais dos diferentes tipos de fome e saciedade. Fabiana, antes de mais, obrigada por aceitares o nosso convite. Estás aqui em Mindália pela primeira vez. Vamos então falar sobre fome, sobre alimentação consciente. Queres-nos falar um pouquinho sobre os teus conhecimentos nessa área? Sim, com prazer e obrigada por essa oportunidade de estar difundindo um assunto relativamente novo aqui em Portugal ainda, mas que eu sei que vai ser bastante difundido. Então, o meu trabalho consiste em ensinar as pessoas a identificar os vários tipos de sinais de fome, né, isso, e também de saciedade, levando em consideração que hoje a gente come de formas diferentes, mas geralmente com imensas distrações, ou seja, diversos estímulos que nos distanciam da nossa principal fome, que é a fome física. Então, um exemplo, por exemplo, é a gente abrir a porta do frigorífico e ficar lá a pensar o que é que vai comer, e quando, na verdade, você não está com fome física, mas também pode ser que esteja com fome de distração, ou seja, está entediado e vai procurar ali na comida algum tipo de distração, ou, por exemplo, outro tipo de fome, que eu estou triste ou estou angustiada com algum tipo de desconforto que aconteceu na minha vida, e também vou à procura de fome para tentar aliviar aquele desconforto. E então quais poderiam ser assim, os principais sinais que nós temos no nosso corpo de fome real? Como é que nós sentimos essa manifestação? Estou mesmo com fome física. Então, a fome física, os sinais mais habituais, mais comuns, você sentir aquele próprio desconforto na região do abdômen, ou seja, no estômago, aquela sensação de vazio, tem até uns sons, tipo roncar, né, do estômago, com, meu marido diz ali, o ratinho que está ali dentro do estômago, já é um sinal de fome, e é os sinais mais avançados quando você simplesmente ignora aquele primeiro sinal do estômago. Por exemplo, dor de cabeça, falta de foco, falta de concentração, inquietação. Então, isso também pode ser sinal de fome, mas no nível mais elevado, quando você ignora, ou consciente ou inconscientemente, esses primeiros sinais naturais. E então, quando nós sentimos esses sinais, nós devemos de imediato comer algo? É assim? Exatamente, a gente chama de honrar a fome. Esses primeiros sinais é o nosso corpo dizendo, eu preciso de combustível, eu preciso de alimento. Então, é para honrar a fome, tão logo você possa honrar. Então, se puder ser imediatamente, então que come imediatamente. Por quê? Porque se eu prolongar demais, isso vai me fazer comer em excesso depois, porque essa fome vai aumentar de nível. Ou seja, vamos supor que uma fome natural é no nível, numa escala de 0 a 10, é numa escala 6, e se eu ficar enrolando ali ou prolongando aquela fome, ela pode chegar no estágio 8, 9, 10. E quando eu vou comer certamente com excesso e vou terminar comendo demais do que aquilo que meu corpo realmente precisa. E quais poderiam ser, então, os sinais de que nós temos essa fome emocional e estamos a tentar, através da comida, preencher essas emoções que temos presentes e que não queremos lidar com elas, por exemplo? Então, a gente, na verdade, tem que fazer uma verdadeira exploração, né? Primeiro de tudo se perguntar se eu realmente tenho fome e tentar se conectar ao corpo para saber o que é que ele está me dizendo. Então, se não tiver fome física, possivelmente é alguma fome de fundo emocional. Naquele momento, é explorar que tipos de pensamentos estão presentes, que tipo de emoções estão presentes, e o nosso corpo também dá sinais disso. Então, tentou identificar que não é fome física, faz as demais explorações, vê qual é a emoção que está ali presente
E isso vai fazer com que a gente não procure, ou seja, não vá diretamente à comida para tentar aliviar aquele desconforto, mas procurar fazer outras coisas que fazem com que a gente consiga manejar, gerir melhor essa emoção, sem usar a comida. Há uma coisa que acontece muito comigo, não sei se é comum ou não, que é quando eu tenho uma preocupação, quando estou em estados de ansiedade por alguma coisa, alguma situação da minha vida, eu sinto o sinal do corpo a dizer que tem fome, mas eu não consigo comer. Também, exatamente. Na verdade, isso é uma autodefesa do seu corpo. Talvez se você comesse naquele momento em que estivesse muito estressada ou muito ansiosa, essa comida não iria ser bem digerida. Então, é a emoção que está ali presente no seu corpo que aquele momento não é um momento para comer. Muito interessante. Não é o corpo defender-se de... Sim, exatamente. Ele, na verdade, qualquer coisa que você vai colocar ali é como se ele não fosse digerir bem. Não é o momento. Outras coisas estão sendo digeridas no seu corpo. Possivelmente é os sinais de estresse e os sinais de ansiedade. Então, mas olha, isso também tem um outro lado. Tem pessoas que têm ansiedade e têm estresse e usam a comida para aliviar, ou seja, têm fome. Por quê? Os sinais de estresse e os sinais de ansiedade, por vezes, podem ser parecidas com o sinal de fome física. Mas a gente só consegue descobrir, mais uma vez, com a exploração. Ou seja, sentiu fome, vai explorar. Só é fome física? Ok, coma tranquilamente. Então, explorou e sentiu ali que está ansiosa ou está estressada por alguma coisa que está acontecendo no momento, que aconteceu recentemente, então já é uma luzinha amarela. Opa, isso não é fome física, isso é fome emocional. Então, vamos gerir isso de uma forma diferente, sem usar comida. Avançamos então para a saciedade. Nós temos fome, já identificamos, estamos a comer. Qual é o momento certo para pararmos? Quando o nosso corpo quer parar. Mais uma vez, é preciso a gente conectar seu corpo quando tiver a comer, especialmente na metade da refeição, e se perguntar ao corpo quanto mais ele quer comer ou se já está perto de ficar saciado. A grande maioria das pessoas acha que a saciedade é quando a gente está com o estômago cheio. O estômago cheio, na verdade, já é um estágio de pequeno desconforto. O ideal seria não ficar com esse estômago cheio, mas saciado. E o saciado é como se eu estivesse ali com 80% do meu estômago preenchido, o que seria o ideal para o processo de digestão, entendeu? Ou seja, eu não estaria a sobrecarregar todos os órgãos do aparelho digestivo para poder digerir aquela comida. Se eu estiver ali nos 80, que é da saciedade, é o perfeito. E sem contar que eu sempre respeitando esse sinal de saciedade, isso vai evitar de eu comer em excesso, ou seja, de eu ingerir mais calorias do que eu realmente preciso. Também antes de começarmos a gravar esta entrevista, Fabiana, falavas sobre nós comermos com consciência. Queres partilhar connosco qual é esse estado que me descrevias também? Yeah. O comer com consciência, primeiramente a gente está atento ao ato de comer, ou seja, realmente a gente reservar aquele momento da refeição como uma atividade de atenção plena, né? O que a gente chama de mindful eating, né? O mindful vem do mindfulness, que a gente está atento ao momento presente, e o eating é comendo. Então, a gente está presente realmente no ato de comer e não com distrações ou estímulos, como, por exemplo, respondendo mensagens pelo telemóvel, ou assistindo TV, ou lendo um livro, enfim, várias distrações que geralmente a gente faz quando está comendo, e pouquíssimas pessoas realmente comem apenas comendo, né? Então, isso é comer com atenção plena. Também a gente analisar a comida sobre vários aspectos. Por exemplo, os 5 sentidos. Você ativar os 5 sentidos para poder ter mais prazer com aquela refeição. E também no estágio mais elevado de consciência alimentar que tipo de comida eu estou comendo, de onde ela veio, como é que ela foi, como é que ela surgiu, qual foi o caminho que ela percorreu até chegar no meu prato.
Então, isso também abre um pouco a nossa consciência para saber qual é o impacto que aquela comida vai ter, não só no meu corpo, mas no mundo, no planeta, no meio ambiente. E imagino, muito importante, não é? Porque os alimentos também têm energia. E então essa conexão que eles, ou essa energia que eles trazem, influenciam também o nosso corpo. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que, por exemplo, os alimentos que contêm mais energia, né, são os alimentos vivos, né? Ou seja, é o que vem da terra, são os vegetais, são as frutas, são as sementes, são os cereais, enfim, tudo que vem da terra. Esses tem uma energia abundante, que é aquilo que o nosso corpo precisa. Mas se eu como um alimento, por exemplo, morto, sem vida, então aquilo não vai gerar um efeito muito positivo dentro do meu organismo, né? Então, todo alimento ele contém energia. Então, vai depender qual é o tipo de energia que você quer colocar dentro do seu corpo. E também neste processo da alimentação consciente, integra-se em toda a nossa vida, se calhar, mais com foco neste caso do que estamos a falar da alimentação, não é? Dos sinais da fome e da saciedade, porque ao estarmos mais conectados ao nosso corpo, nesse caso, e com o foco na alimentação, acabamos por, se calhar, também fazer essas escolhas de forma consciente, não é? Sim, sem dúvida. A gente fala, o programa do Mindful Eating, né, que é o que eu estou a falar aqui, da alimentação consciente, ela começa na alimentação, mas se você levar em consideração que a comida está presente na nossa vida o tempo inteiro, então, automaticamente, é uma consequência que essa abertura de consciência se expanda para outras áreas da vida. Então, o próprio fato de eu ter uma maior consciência para fazer, por exemplo, para escolher o que é que eu vou comer, já vai afetar outras áreas da minha vida. Não tem como separar, né? Como se fosse corpo e mente. Você não tem como separar corpo e mente, né? Então, isso também é alimentação com as outras áreas da minha vida. Não tem como você separar. Tá tudo muito, muito interligado. Queres nos dar um exemplo? Sim, por exemplo, se eu opto por comer um alimento, vamos supor, uma fruta ou um vegetal local, ou seja, de origem local, e eu ou optar por comer uma bolacha que foi feita de forma industrialmente, entendeu? Qual é o impacto desses dois alimentos no meu corpo e no mundo? É a gente se perguntar, a quem que eu estou beneficiando? De que forma eu estou me beneficiando, de que forma eu estou beneficiando outras pessoas com essa escolha que eu estou fazendo entre optar, por exemplo, lanchar uma banana e lanchar uma bolacha que eu comprei no supermercado. Entende? Então, é essa abertura de consciência também. A gente sabe que o mundo inteiro está passando por diversos colapsos climáticos, quer dizer, o meio ambiente está sofrendo de todas as formas possíveis, e a nossa escolha alimentar também tem muito impacto em tudo que está acontecendo. Se a gente pensar bem, o que a gente coloca no nosso prato vai refletir no meio ambiente. Então, isso também é uma abertura de consciência. Se a gente quer deixar um mundo melhor para as próximas gerações, então está na hora da gente fazer melhores escolhas alimentares. Muito obrigada, Fabiana, por esta partilha. Eu que agradeço. A todos vocês que nos acompanham, se gostaram, e com certeza gostaram deste vídeo, coloque o seu gosto, e se não subscreveu, é um bom momento para subscrever o nosso canal. Contamos com esse vosso apoio. Da minha parte, continuamos a ver-nos por aqui. Até já.